Foi. Vou colocar aqui. Bom, primeiro, Fernanda, obrigado. Fernanda é editora-chefe da Ambiental Mídia. Eu adoro o trabalho de vocês. Para mim é um prazer da gente estar recebendo você aqui para trocar um pouco de ideia com o pessoal da turma do nosso programa. Então, bem-vinda. Até que enfim a gente conseguiu essa agenda. Fico feliz. Bem-vinda, o espaço é teu. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Foi um pouquinho complicado acertar as agendas, mas eu também estou muito feliz que deu certo. O Maurício me contou um pouquinho sobre esse programa, falou, né, dessa mentoria, um voo na Amazônia. Eu acho muito importante esse trabalho. Os desertos de notícias são um desafio enorme. Não, até perto de grandes capitais, a gente percebe locais que têm esse vazio e aí tem um problema até de cidadania, né? Onde não tem informação isenta, a gente não, nem a democracia funciona direito, né? Então, na Amazônia o desafio é ainda maior. Eu acho muito legal essa iniciativa aí do Correio Sabiá. Estou muito feliz de participar. Como o Maurício disse, eu sou Fernanda Lourenço, eu sou editora-chefe da Ambiental. Eu tenho uma carreira aí de quase 20 anos no jornalismo. Faz um ano que eu trabalho focado em meio ambiente. Antes disso, eu trabalhei muito com hard news. Eu trabalhava numa afiliada da Rede Globo. Entrei estagiária, atuei como produtora, como repórter, como editora. Depois, quando surgiu o G1, eu fui para a web. E aí, nos últimos anos, eu estava desempenhando uma função assim de integrar mesmo a produção de conteúdo entre TV e internet, como chefe de redação. Aí, ano passado, eu decidi dar um giro na carreira. Eu contei para o pessoal do Metal quando eu cheguei que eu queria parar de fazer pastel, sabe? Uma notícia atrás da outra e queria fazer as coisas mais profundas, assim, com o tempo, né? O tempo que a notícia precisa. E aí, hoje, eu vou trazer um exemplo de um trabalho que a Ambiental fez, que a gente tem muito orgulho, e que ele é um exemplo bem disso mesmo, de um trabalho bastante apurado, com muito cuidado metodológico e tal, e que não deixa de ser uma investigação, né? A gente, às vezes, quando pensa em investigação jornalística, a gente pensa em câmera escondida, em entrevistas distorcidas, mas o trabalho com dados, ele é um outro tipo de investigação, mas é uma investigação também muito importante. Então, eu vou começar uma apresentação para vocês. A dinâmica eu posso me apresentar o Aquazone e depois a gente vai trocar, né, Maurício? Sim, exatamente. À Legal, vontade depois. E enquanto isso, as pessoas que tiverem dúvidas já podem ir mandando no chat também. legal. Vou compartilhar minha tela então, pessoal. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Vamos lá. O Aquazônia, ele é uma reportagem especial que foi desenvolvida pela Ambiental com apoio do Instituto Serra Pilheira. Por que a gente pensou na Aquazônia? Porque quando a gente pensa no meio ambiente, na Amazônia, a gente tem informações detalhadas, dados consolidados, monitoramento de tudo que acontece em terra firme, né, das ações humanas em terra firme. Então, desmatamento, queimada, a gente vê essas notícias. A grande imprensa cobre isso. Quem tem alguma experiência de trabalho com dados encontra essas informações com certa facilidade até. Mas já quando a gente fala em água, apesar da bacia amazônica ser a maior do mundo, não tem dados produzidos sobre isso, né? Pouco se sabe sobre isso e pouco se fala disso na cobertura jornalística. Então, de olho nesse gap, de olho nesse vácuo de informações, a Ambiental passou a desenvolver esse projeto que aí eu trouxe essa imagem é posterior ao Aquazônia, né? O Aquazônia foi publicado em 2022, a primeira versão. Essa imagem já é do ano passado, porque no ano passado foi uma situação diferente. A gente viu os ecossistemas aquáticos sendo notícia em rede nacional. A gente viu a morte dos botos, porque foi uma seca extrema na Amazônia, e quando a situação se agrava, as pessoas voltam a olhar para as águas, mas isso não é o cotidiano. Então, foi um lembrete da importância para a gente continuar esse trabalho, né? Porque cada vez mais fenômenos desse tipo vão se tornar mais frequentes.
Dentro da reportagem especial, a gente desenvolveu um índice chamado Índice de Impacto nas Águas da Amazônia. Ele é um produto jornalístico, a gente não pode chamá-lo de produto científico, ele é um produto jornalístico baseado em ciência. Porque apesar de ser baseado em ciência, ele não tem a mesma escala de precisão que a ciência exige, né? Na ciência, o rigor é maior. Mas ele tem uma importância, assim, de comunicação e de educação para o público. Então, como é uma área, assim, um vácuo tão grande de informações, ele toma uma dimensão ainda maior, né? Por isso que tanta gente ainda fala do Amazônia, sempre que a gente sempre é procurado para falar dele. Agora eu vou detalhar para vocês, eu sei que a gente tem estudantes de jornalismo, jornalistas, pesquisadores, e o Aquazônia é uma experiência legal porque ele foi a união de profissionais de diversos setores, de profissionais com várias experiências e formações, né? Mas vocês vão ver, a gente tem mapas, modéstia à parte, a gente fez mapas lindos, análises muito profundas, mas eu queria, antes de falar mais sobre o índice, falar sobre esse processo de desenvolvimento, justamente porque a gente tem esse foco aí no pessoal que faz jornalismo, nesse deserto de notícias. O Aquazônia ele trouxe um aprendizado muito grande para a equipe da Ambiental, porque é um trabalho que uniu ciência e jornalismo. E quando eu falo em unir, não é você ligar e apurar uma informação com o cientista, apurar um dado. É formar uma equipe que trabalha, que se reúne semanalmente, cientistas e jornalistas, para tomar decisões, para um entender o lado do outro. Porque os cientistas nem sempre têm o conhecimento e as ferramentas para levar os dados que eles produzem até a população. E o jornalista nem sempre tem conhecimento profundo, sabe tomar decisões metodológicas assim da forma mais correta, da forma que a ciência prevê, né? Então, uma Amazônia, eu como jornalista, eu como pessoa que fez hard news por tanto tempo, eu acho um privilégio enorme essa oportunidade de jornalistas, especialistas em visualização de dados, colocarem a mão na massa junto com um cientista. No caso da Amazônia, a cientista foi a Cecília Gontijo Leal. Ela é uma bióloga que tem mais de uma década de estudos voltados para a água da Amazônia. Na época que a gente desenvolveu o índice, ela era pesquisadora da Exalc, da USP, e agora ela está na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. E ela também faz parte da Rede Amazônia Sustentável. Então, a Ambiental contratou a Cecília como uma consultora, e aí, baseados na literatura científica, guiados pela Cecília, a gente criou um índice que vocês vão conhecer, que é um retrato da saúde das águas da Amazônia. Um relato pessoal assim é que é um desafio, né? Você imagina você colocando geógrafo, visualizador de dados, cientista. Então, são métodos de trabalhar diferentes, mas que no fim, acho que o aprendizado para todo mundo foi imenso, assim, inclusive para cientista, né, nessa área da comunicação. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela mostra as microbacias da Amazônia brasileira. Os cientistas trabalham com microbacias em diversos níveis, elas não são um território fechado. A Cecília, como decisão metodológica e a equipe, no Aquazônia, na primeira versão, decidiu trabalhar com nível 7. Então, o que vocês estão vendo aqui são mais de 11 mil microbacias que ficam no território brasileiro da Amazônia, né? Por enquanto, a gente não está considerando nessa primeira versão os outros países que são banhados pela bacia. Essas decisões de qual território, qual tipo de análise a gente vai fazer, são todas aí baseadas nos estudos, nas metodologias que a cientista traz para a gente. Esse outro mapa aqui, ele ainda não é o índice de impacto das águas flotado, ele indica as variáveis que a gente considerou para desenvolver o índice, né? A gente considerou 9 variáveis. Cada variável é uma camada e uma base de dados que a gente trabalhou. Então, as variáveis são a degradação florestal, a área urbana, a agricultura e pecuária, cruzamento de estradas com rios, a mineração industrial, a presença de hidrelétricas, a mudança climática, garimpo ilegal e hidrovias. Então, aqui cada cor é uma camada que você vai visualizando nesse mapa. Esse mapa agora, ele é o índice.
Até se vocês. O Aquazona ele é uma plataforma, né? Ele é um site. Se vocês quiserem visualizar inteiro, é só apontar o celular para esse QR Code que está na tela. Aqui, vocês vão ver que a gente tem 6 níveis diferentes de impacto, né? Então, vai do amarelo, que é impacto extremo, até o verde escuro, que é um impacto muito baixo. A gente tem muito orgulho desse mapa, assim, a gente considera um grande feito do jornalismo, porque é o equivalente aquático de um mapa do avanço do desmatamento, né? Que a gente vê tantas vezes. Então, você vai vendo, todos os pontinhos amarelos aqui é onde a gente precisa colocar atenção, porque a saúde dos ecossistemas aquáticos já está comprometida. E o que são esses ecossistemas aquáticos, né? Quando a gente fala em ecossistema aquático, todo mundo conhece os enormes rios da Amazônia, né? Mas não são só eles. Aqui entram também lagos, igarapés, as florestas alagadas. Essa plataforma que a gente desenvolveu depois, que se vocês quiserem navegar com mais tempo por ela tem uma navegação em 3D, né? A gente vai viajando pelos mapas numa navegação 3D. Então, como eu disse, o que está em amarelo tem um nível extremo, a gente vê uma aproximação aqui no estado de Rondônia, nesse recorte, e as áreas verdes escuras são áreas onde as ações humanas têm impacto baixo ainda, muito baixo, na verdade. Quanto mais verde escuro, menor o impacto. Quando vocês acessarem o Ocasone, vocês vão ver que toda a história a gente contou, a gente fez um storytelling todo baseado nos mapas. Você vai navegando pelos mapas e aí a gente vai trazendo as principais informações de cada um deles. E aí você navega da forma que você entender melhor e vai identificando os impactos em cada um deles. Então, aqui, por exemplo, ó, é um recorte próximo a Manaus. E a gente, como jornalista, né, a gente vê um recorte desse e pensa, nossa, tem uma história aí. E a Ambiental sabe que o trabalho com dados, essa análise é só uma parte do trabalho, né? A gente precisa sempre ir visitar, fazer levantamentos, tal, para entender o que está causando essa situação de degradação em cada região. Então, aqui em Manaus, a gente já entende que tem uma história para contar, né? Quais são os impactos aqui? Quais são os componentes dessa localidade de Manaus? Então, como tem jornalistas aqui, estudantes, você navegando pelos dados da Amazônia, você navegando pela sua região, você vai encontrar outras histórias para contar. E aí a gente fica muito feliz com essa possibilidade aí de mais gente trabalhando com esses dados. Aqui são imagens de reportagens que a gente já fez na Amazônia, justamente porque a gente sempre combina o trabalho de análise de dados, o mergulho na ciência, com o trabalho em campo. Infelizmente, a gente não dá conta de contar todas as histórias, né? A vontade que dá é de contar todas. Mas sempre que possível, a gente faz viagens e faz essa apuração de campo. Essa é uma usina hidrelétrica, né? E a gente colocou essa imagem para ilustrar que no desenvolvimento do índice, a participação da cientista é muito importante até para dar peso para os impactos, né? Os impactos, eles não são todos lineares, eles não têm todos o mesmo peso, e a literatura científica traz isso. Então, as hidrelétricas, por exemplo, elas têm um peso muito maior do que os outros indicadores, porque é um fato que é difícil imaginar algo que possa ter impacto maior do que uma hidrelétrica num rio, né? Num ecossistema aquático. E aí, nesse esforço de reportagem que a gente faz, a gente incluiu dentro do Aquazônia mesmo também histórias de comunidades que já sentem esses impactos, né? A gente fez isso em 2022, quando o Aquazônia foi lançado, e a gente segue fazendo, a gente segue contando histórias. Aqui nessa imagem, vocês veem uma vila de ribeirinhos. Algumas delas ficam a 300 quilômetros da cidade mais próxima, então você consegue entender a dependência dessas pessoas dos ecossistemas aquáticos, né? No ano passado, a gente fez uma outra viagem, tem uma outra reportagem no site da Ambiental, com foco ali na na região do Tapajós. E ali a gente mostrou a realidade de regiões que já têm ecossistemas contaminados pelo esgoto, por agrotóxicos. Então,
sempre traz um outro olhar quando a gente consegue fazer uma viagem e mostrar essas situações de perto. Esse slide mostra algumas das conclusões assim do macro, né? Quando a gente olha o Aquazônia de longe, assim, os dados em geral, a gente vê que das 11.216 microbacias que a gente analisou, 2.299 estavam altamente impactadas. Isso significa que 20% das microbacias da Amazônia estavam altamente impactadas por ações humanas. Isso foi notícia na imprensa nacional, depois que a gente publicou na Folha, na Globo News, na Globo, e em vários veículos. E aqui vocês veem outros recortes, né? O índice em o impacto nas águas em unidades de conservação e em terras indígenas. Esse é só um dos recortes, são só dois dos recortes possíveis, na verdade, né? A gente viu que as terras indígenas, elas preservam as águas da Amazônia de uma maneira muito mais efetiva do que as unidades de conservação, por exemplo, né? E a gente já desenvolveu reportagens nesse sentido também, guiados pelos dados. Esse mapa aqui, por exemplo, ele é um mapa de uso interno, a gente nunca publicou. É que a gente faz estudos dos dados antes de publicar ou fazer um novo recorte da realidade que a Amazônia nos mostra. É mais para ilustrar para vocês mesmo o potencial do índice. Então, ele é uma ferramenta para os jornalistas, para cientistas e tomadores de decisão, para entender onde a situação é mais grave e onde não é. Nesse mapa, por exemplo, você vê um pontinho vermelho bem pequenininho, né, ali na parte inferior. Aí, quando a gente dá um zoom in nele, a gente chega perto, a gente vê que esse pontinho vermelho é a terra indígena Tubarão-Latundê. Então, ela indica para a gente que tem alguma coisa muito grave acontecendo nesses ecossistemas aqui nessa região. E aí o índice aponta esse caminho, e aí a gente começa uma investigação, primeiro remota, entrevistando especialistas, lideranças, para depois ir até lá e entender de perto o que está acontecendo. Essa é uma reportagem que a Ambiental ainda quer fazer, mas é um ponto aí de atenção que vale muito a pena investigar. Então, a gente fez um recorte aqui nesse slide sobre a repercussão do Aquazônia quando foi lançado. Foi uma repercussão muito grande, ele foi publicado em inglês, e uma coisa que deixou a gente muito, muito orgulhoso é que ele foi bastante aproveitado no jornalismo local, né? Nessa foto inferior à esquerda aqui, a gente vê uma repórter, uma apresentadora da afiliada da Globo lá em Rondônia, com o mapa aberto, e apresentando os resultados na região que ela atua, né? E isso aconteceu com mais de 30 veículos da Amazônia. E a gente está trabalhando para, nas atualizações, quando vierem novas versões da Aquazônia, sempre priorizar a divulgação local, que eu acho que é o público que mais importante de impactar. O Aquazônia é o projeto da Ambiental mais premiado, dá muito orgulho para a gente. Esses são, a gente já ganhou 6 prêmios com a Aquazônia, inclusive de melhor visualização de dados do Brasil e da América Latina, em 2022. E no ano passado a gente foi finalista do Prêmio ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E aí aqui eu já vou começar a falar para vocês de futuro, dos próximos passos do projeto, porque o Aquazônia ele já nasceu com potencial e ele já é, né, um projeto de longo prazo. A gente pretende aí que ele siga por bastante tempo. Agora a gente está trabalhando no índice continental, então esse mapa aqui, você já percebe que ele pega todos os países que são banhados pela bacia amazônica, que, como eu disse, é a maior bacia do mundo. Se você observar, esse aqui é um mapa que ainda vai passar por um refinamento, ele está em processo de desenvolvimento. A bacia amazônica ela banha 8 países e um território ultramarino, que é a Guiana Francesa, e dá para perceber já que como a cor amarela se concentra do lado esquerdo nos Andes, né? Então tem mais várias histórias para contar aqui. O Novo Aquazônia sai nesse ano ainda, e aí a gente vai contar com vocês para divulgar e para contar essas histórias também.
E aí os próximos passos para a Amazônia. A gente já está trabalhando em novas reportagens na Amazônia. Uma delas sobre o Rio Negro, deve ser publicada na próxima semana. Está muito legal, vale muito, muito a pena acompanhar. Quem assinar a Capivara Post, que é a nossa newsletter, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vai receber primeiro essas informações, essa cobertura do Rio Negro. Nesse momento, tem um repórter da Ambiental na Amazônia, fazendo uma outra cobertura focada no Rio Madeira, que também vai ser publicada em breve. A gente está expandindo essa inspiração aí que o Amazônia trouxe para a gente para outros biomas também. Então, a gente está fazendo um projeto semelhante ao Aquazônia, ele não é igual, até porque o estado dos dados é diferente, mas a gente está fazendo um projeto parecido lá no Cerrado, né, com foco nas águas do Cerrado. A gente também está numa fase aí ampliando horizontes, em busca de novos parceiros para desenvolver novos projetos. A gente sempre brinca na Ambiental que a gente queria fazer uma Aquazônia por bioma, então a gente precisa de novas parcerias para ampliar projetos desse tipo pelo Brasil. E a gente está capacitando o nosso time, fazendo parcerias para que todo esse conteúdo que a gente produz, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, chegue a tomadores de decisão. E quem sabe até esses indicadores que a gente desenvolveu não possam ajudar a nortear políticas públicas, né? Então, acho que até o pessoal que está aqui todo assistindo pode contribuir bastante nisso. A Ambiental lançou na semana passada a loja de dados, que é uma plataforma que oferece. Ela foi desenvolvida com o apoio do Google. O objetivo é disseminar e democratizar o acesso a dados ambientais. E a gente oferece bases tratadas e acessíveis, com metodologia, dicionário de dados e também serviços personalizados. As bases que estão lá é possível acessar gratuitamente. Eu trouxe isso hoje porque, inclusive, as bases que a gente usou para desenvolver a Aquazone, as bases das 9 camadas de dados que eu trouxe anteriormente para vocês, elas estão na loja de dados. Você pode baixar gratuitamente. Então, vale a pena apontar aqui o celular para o QR Code, guardar esse link, depois se cadastrar. Além do Amazônia, tem bases que a gente usou em outras reportagens, tem dados do CAR, tem dados de hidrelétricas, de produção de energia, então vale a pena depois vocês darem uma navegada, explorarem. Essa aqui é a página do Amazônia dentro da loja de dados. Então é bem facinho, assim, tem toda a metodologia que a gente utilizou, só clicar e baixar tanto os dados em planilhas, quanto os dados geoespaciais para desenvolver mapas, o que for necessário. Esse aqui é o pessoal que faz ambiental, né? Hoje eu estou aqui falando sobre esse projeto, mas ele envolve muitas pessoas. Além das pessoas que estão aqui, tem desenvolvedores front-end, back-end, tem todo o pessoal do administrativo, todo mundo dá um gato para fazer esses projetos acontecerem e é sempre motivo de muito orgulho. E para encerrar, eu deixo aqui o site, né, o Aquazone, o site da Ambiental, que tem muitas reportagens legais. Tem meu e-mail para quem ficou com alguma dúvida, para quem, se eu puder colaborar em alguma coisa. E eu queria convidar vocês a assinarem aí a Capivara Post, que é essa newsletter, onde a gente manda as informações primeiro, onde a gente faz esses recortes sobre as águas da Amazônia e levanta os principais insights, as principais informações em caminha. Então, tem sido bem legal acompanhar a Capivara, ela tem crescido bastante, e eu acho que é um canal legal de comunicação para quem se interessa por meio ambiente. É isso, gente. Vou parar de compartilhar. Estou aberta aí para perguntas. Maravilha, Fernanda. Obrigado aí pela apresentação, foi ótimo. Teve gente que falou da TI, que você comentou, Tubarão Latundê, que teve lá em 2022. A Tainá falou. Disse que, diferente de outras populações indígenas, que tem parcerias com várias ONGs e instituições, o pessoal lá é bem carente. Hum, tá vendo? As histórias se amarram, né? Sempre tem um pano de fundo. Uhum. Enquanto as pessoas vão pensando aí em perguntas, eu tenho várias, anotei várias aqui. Eu vou começar. A primeira pergunta que eu tinha, você já meio que respondeu para o final da apresentação, que era relacionada ao mapa. Eu tinha
uma curiosidade de saber como que esse mapa é feito, é produzido. Se ele já tem alguma base disponível online que vocês pegam e aproveitam para colocar os dados da reportagem, ou não, ou se vocês desenvolvem ele do zero. Acho que o Thiago pode me ajudar nessa, né, gente? Está aqui, acho que o Thiago pode até se apresentar. O Thiago, que é fundador, diretor da Ambiental. Fernanda, parabéns pela apresentação, arrasou. Mandou super bem, como tudo que você faz na Mental. Maurício, obrigado pelo convite. A gente fica super honrado e feliz de estar aqui. E tem amigos aqui, né? Tô vendo a Amanda aí e outras pessoas. É, e o Miguel, nosso editor, também está aí. Miguel também fazendo um trabalho super importante na Ambiental, uma dobradinha aí com a Fernanda. Só um parênteses rápido. Alguém falou que esteve na TI Latundê, né? Não sei se você. Desculpa, gente, eu não sei quem foi, tá? Perdão. Mas você Foi a esteve lá Tainá. nos. Foi a Tainá? Não sei se você chegou a publicar, Tainá, mas. Ou se tiver interesse, depois fala com a gente, tá? Porque a gente tem interesse nessa história. E respondendo a pergunta, Maurício, assim a artista por trás do. Tem duas etapas, né? Uma etapa é o trabalho com dados, que a Fernanda mostrou aí o passo a passo, as camadas de dados que a gente utilizou. Eu estou entendendo que a sua pergunta ela se refere à visualização dos dados, certo? Ao mapa, exatamente. Isso, a Ao mapa. visualização dos dados em mapa, né? Então, assim, eu posso falar da análise dos dados dessa etapa e depois, se vocês quiserem, eu posso aprofundar nisso, mas eu posso, mais falando da visualização dos dados, dos dados plotados em mapa, a pessoa por trás da maioria dos mapas da Ambiental Media é a Laura Kurtzberg. Eu sugiro que vocês recomendam, é, meu Deus, alcançasse. Sugiro que vocês sigam, se depois se o Miguel puder colocar aqui o LinkedIn da Laura. A Laura é uma jornalista de altíssimo nível, assim, especializada em análise de dados, faz trabalhos para o Pulitzer, para o Infamazônia também, e é minha parceira na Ambiental desde 2016, desde a fundação. Então, a Laura, nesse projeto, utilizou o Mapbox, que é uma ferramenta, né, que ela gosta bastante e que outros veículos também utilizam, e que vou dar uma dica que acho que tem jornalistas de dados e informação aqui, né, pessoas jovens que estão buscando caminhos no jornalismo. Cara, a gente vive uma carência assim grande de pessoas que saibam trabalhar com Mapbox, tá? Não é só ambiental media, não. Se você for bater em várias portas aí, falta gente que domine esse tipo de ferramenta. Mas a gente está buscando na Ambiental Media outras soluções também, Maurício. Então, o projeto do Rio Negro que a Fernanda comentou, a gente foi por um caminho totalmente diferente de criar imagens, né, ali com ferramentas de design mesmo, né, e depois trabalhar com código para implementar essas imagens, implementar um nível de interatividade nessas imagens via WordPress mesmo. Então, a gente está testando formatos e caminhos diferentes para ter alternativas aqui dentro, tá? Mas para esse projeto foi o Mapbox. Aí, claro, tem a etapa de design, você faz um estudo de cores, cria protótipos, para que você possa definir a paleta de cor, para que você possa definir a navegabilidade disso e aí também a gente cria uma narrativa, vamos, né, estabelecer como é que a gente vai comunicar. A maneira como a gente vê na ambiental são narrativas autônomas e complementares. Tem a narrativa baseada nos mapas, tem a narrativa baseada em texto, tem a narrativa baseada em fotojornalismo, às vezes tem ilustração, e todas elas são autorais. A gente quer que sejam autorais, elas não precisam conversar. Eu tinha até colocado o link antes, Fernanda, já, da Capivara Post. Já tinha feito a propaganda, mas que não tem problema reforçar, né? E então a gente quer que sejam autorais, às vezes a jornalista tem muita visão assim. Eu até converso muito isso com o time, né? Pô, mas a foto aqui não tá batendo com o texto. Eu falo, gente, não tem que bater. Não tem que, né? Eu tinha um editor que a gente tinha muita raiva dele, que ele falava algumas verdades assim de uma maneira um pouco direta demais. Ele dizia assim, pô, não é gibi, é jornalismo, né? A gente fazia revista na época. Mas é muito didático, né? Eu não costumo falar assim, mas é muito didático, né? Porque de fato, se você olhar dessa forma, você dá liberdade para os autores, é uma fórmula que a National Geographic, por exemplo, usa há muitas décadas, né?
você dá liberdade para as pessoas autoras e você cria narrativas que são complementares, mas não são lineares no sentido de que o mapa está conversando com o texto naquela altura do texto. Tem uma narrativa ali que os mapas estão contando uma história e essas histórias são autorais e em torno do mesmo tema. Acabei indo Interessante. muito além, né? Desculpa aí. Não, achei interessante. Eu queria aproveitar e emendar com uma outra pergunta aqui. Qual foi o desafio em termos de mapa? Se houve esse desafio em relação ao mobile, né? Foi difícil, né, na hora de prototipar, encontrar uma solução que agradasse aos dois modelos, né, desktop e mobile, já que uma grande parte dos acessos hoje é mobile, O tanto de velocidade Mapbox, quanto de visualização. o Mapbox tem isso meio que ali em template já, né? E automatizado, né? Mas eu confesso que, sinceramente, eu não acho que a solução deles é a ideal, assim, porque eu não gosto da navegação deles no mobile, né? Não sei se talvez no serviço pago deles tenha mais recursos e dê para otimizar melhor, mas agora a Ambiental é uma organização muito pequena e em construção, né? Apesar da gente existir desde 2016, a Ambiental nos seus primeiros anos de vida, eu não vou fugir da resposta não, tá, gente, da pergunta, eu já vou chegar nela. Mas nos seus primeiros anos de vida, ela funcionou como uma rede de freelancers, com poucas pessoas. A partir do meio de 2022, eram 5, 7 pessoas. No time core, assim, né? Claro que num projeto determinado tinha ali um freela, alguma coisa assim, ou vários freelas. Mas a partir do meio de 2022, eu passei a me dedicar 100% ao ambiental, larguei várias outras coisas que eu fazia na academia ou para outros trabalhos. E aí a gente vem se consolidando, vem construindo o ambiental como uma organização, né? A estruturação organizacional da ambiental vem sendo muito ampliada ali do meio de 22 para cá, foi quando a gente ganhou esses prêmios, foi quando o nosso time aumentou, né? Ano passado a gente chegou em algum momento ali que tinha 21 pessoas trabalhando com ambiental. E, e aí com isso, a gente tem agora designer fixa no time, um gerente de TI, então, um front-end trabalhando com a gente no dia a dia. Então, agora a gente começa a conseguir olhar para detalhes de maneira mais otimizada e mais estruturada. A gente começa a fazer testes para mobile, né? Antes de publicar uma reportagem especial. A gente começa por exemplo, agora do Rio Negro, a gente queria testar uma solução nova. Eu falo, cara, eu não quero usar Mapbox, vamos usar uma outra solução. Como é que a gente faz? A gente juntou o Rodolfo Almeida, que é um cara brilhante, que trabalha com visualização de dados sem interatividade, e a gente falou, Rodolfo, vem trabalhar com a gente vai juntar um desenvolvedor, uma designer UX UI, e juntos a gente vai criar interatividade. O Miguel é um cara que gosta muito desse tipo de desafio também, quando ele era editor da National Geographic, do site, a gente fez algumas coisas juntos, né? O Miguel chegou recentemente no Ambiental, mas a gente fez coisas em parceria como o Projeto Agroflorestas, o Igapó, onde a gente foi se propondo esses desafios. Agora, ambiental com mais estrutura, a gente começa a olhar para isso com um cuidado maior. Mas no Aquazônia, a gente utilizou os recursos do próprio Mapbox para Legal, telas diferentes. legal. A Amanda está com a mão levantada. Você quer falar, Amanda? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Fernanda, Miguel, Thiago. Bom te reencontrar, Thiago. Muito massa a apresentação. Obrigada, Fernanda, foi ótimo. Eu tenho várias dúvidas, como o Maurício. Vou colocar em tópicos, mas se vocês esquecerem, depois vocês me perguntam de novo. A primeira que eu queria entender é sobre as fontes de dados, se vocês usaram fontes de dados para a Amazônia especificamente. As fontes de dados públicos, igual vocês falaram, né, da ANA, ou se vocês também usaram dados, por exemplo, de pesquisadores, de universidades, que não necessariamente são fontes do governo, por exemplo, né? E também queria entender quais tipos de dados foram analisados. Eu vi aqui as camadas, né, que tem, só que como eu não sou muito expert no assunto, eu queria entender se tem algo de análise ali da qualidade da água, da saúde da água, sabe?
E aí eu já puxo para a próxima pergunta, que é, eu ia perguntar se vocês fazem parcerias para investigação. Na ONG que eu estou agora, a gente tem algumas situações que a gente queria aprofundar, assim, o entendimento, e que também a gente gostaria de contar com apoio para ressoar um pouco, sabe, essas questões que acontecem localmente. E aí um dos exemplos é a Ilha do Bananal, que está cercada por fazendas, né? E ainda conta com uma atividade pecuária intensa dentro da TI. TI, que é sobreposta ao Parque do Araguaia. E as comunidades, elas têm muitas situações de saúde, sabe, relativas à água, porque, enfim, né, é uma ilha, tem dificuldade no percurso artesiano, tem bombeamento de água em algumas comunidades, mas é bem precário. E principalmente as crianças vivem com ferida. E quase todas as pessoas que a gente conversa, né, ali a gente trabalha com o povo abacanoeiro, o povo Aua. E passando por outras comunidades, com outras lideranças, quando eles veem o tipo de ferida, eles falam que é por causa de agrotóxico, por exemplo, sabe? Por isso eu perguntei da saúde da água, se a gente tem índices relativos à saúde da água, porque eu acho que é um pouco mais complexo, né? Nem sei se existe esse dado público. Então é isso. Primeiro, sobre as fontes dos dados, né? Se há essa possibilidade de investigação da saúde e qualidade da água, e sobre as parcerias para investigação. E lá na ONG também a gente tem, aí já falando para o futuro, né, a gente tem equipes e escritórios no Suriname, Guianas, Colômbia, tem uma equipe no Peru também. Então, se tiver alguma forma da gente colaborar, estamos juntos. Fernanda, quer responder? Ou a gente responde em blocos? Como é que você prefere Eu fazer? acho que a questão das parcerias já brilharam os meus olhos aqui, dela falando da ONG que tem o pessoal em Suriname e tal, acho que vai ajudar. Eu queria falar um pouquinho só dos dados, até porque na segunda etapa a gente está vivendo um desafio diferente do trabalho com dados, né? Os dados são públicos, o Thiago me corrija, porque eu não participei do desenvolvimento da primeira versão, mas a gente utiliza mais estudos científicos para nortear como calcular o índice, né? Como dar pesos diferentes para cada É, mais variável. ou menos. Ali na Aquazônia tem uma certa mistura. Eu posso especificar depois, se você quiser Mas eu, encerrar. Encerrar não, desculpa, prosseguir, perdão. Aí eu posso falar dessa parte depois. eu só ia falar do desafio que é essa ampliação que a gente está fazendo agora para o nível continental, de trabalhar com bases de diferentes países, né? Porque algumas bases no nível continental, elas são uma só, como degradação, é a mesma fonte de dados públicos, mas, por exemplo, estradas. Você precisa buscar as bases de cada país para juntar esses dados e aí começar a trabalhar no índice. Mas pode prosseguir, Thiago, era só esse desafio que eu ia trazer da nova versão da Aquazônia. Não, imagina. Tem um capítulo de metodologia, tá ali na Aquazônia, eu estou deixando o link aqui para vocês. Todos os nossos projetos têm, eu acho que todos têm, não sei se tem algum que a gente esqueceu. Como a Fernanda, reforçando o que disse a Fernanda, a gente é super aberto a parcerias, a gente funciona por meio delas, né? Acho que organizações pequenas não faz nenhum sentido concorrer, né? Competir, faz sentido unir forças. Deixe que o Washington Post e o New York Times concorram, né? O Estadão e a Folha, a gente tem que se juntar. Em relação aos dados, você tinha mais uma pergunta, né, Amanda? Os dados eu vou falar e tinha Eu uma outra posso pergunta. responder da qualidade da água. Pode? Isso, Acho que vai ser um Isso. ótimo gancho. Tá bom. Quer que eu fale dos dados antes só? Ou você quer? Pode ser, pode ser. Tá. Dos dados da Aquazônia, a gente tem ali uma combinação, né? E é uma ótima, é uma ótima janela, assim, para o jeito que a gente trabalha, né?
aquele mapa colorido que a Fernanda mostrou para vocês, que tem os fatores de impacto, que são camadas de dados, né? Então, ali você tem degradação florestal, cruzamento de estradas com rio. Então, degradação florestal, se eu não me engano, posso falar alguma besteira aqui, mas está na metodologia. Se eu não me engano, são dados do MapBiomas, né? Estradas com rios, se eu não me engano, agora eu não tenho dúvida se é MapBiomas ou Amazon. Eu acho que é uma camada do Amazon. Mudança climática é um estudo científico. Área urbana também deve ser o MapBiomas, mineração industrial, garimpo ilegal também deve ser MapBiomas, assim como agricultura e pecuária. E as hidrelétricas, se eu não me engano, é estudo científico. Hidrovias, eu não lembro agora. Mas então você veja, tem a gente usa dados públicos. No entanto, por que que o MapBiomas existe? Ele é maravilhoso, né? Porque tem um vácuo que, que o governo brasileiro deveria estar produzindo esses dados, que o MapBiomas produz tão bem, né? O Tasso é um cara com tanta visão que ele foi lá né, e batalhou para... Eu fico pensando, assim, pessoas como o Tasso, assim como outras pessoas, né? Como a Marina Silva e outras. Eu fico imaginando o Brasil sem essas pessoas, né? Olha o valor do MapBiomas. Então, e nada é perfeito, né? Claro, tudo pode ser melhorado, mas o, o MapBiomas vem nesse esteio que, a meu ver, o governo federal deveria produzir esses dados. Muitos dos dados são públicos, mas existe uma diferença grande entre dados públicos e dados acessíveis. E essa é a motivação que nos levou a criar a loja de dados. Ela é uma plataforma, apesar do nome loja, ela é uma plataforma de acesso gratuito a dados socioambientais, onde a gente espera, o que a Fernanda mostrou na apresentação está muito bem organizado, porque você entra na Aquazônia e vê os mapas, vê uma reportagem, vê os dados plotados em mapa. Tem uma análise, mas tem uma visualização de dados que é o que você está vendo. E na loja de dados você baixa os dados em CSV para você poder trabalhar com eles, para você usar num relatório, para você, um tomador de decisão, né? Você usar na sua reportagem. Claro que nas reportagens de vocês a gente encoraja que o índice seja mencionado. Então, a gente pode passar para vocês, o valor do índice naquela bacia é X, e isso seja mencionado. Mas se você quiser trabalhar com os dados, dando os créditos, tem lá os termos de uso certinho, o que precisa ser feito a partir dos dados, né, de crédito, e você pode utilizar. Então, acho que é isso, assim, a gente utiliza dados públicos, Amanda, e é bom te rever também, desculpa, e a gente utiliza dados científicos e a gente combina esse jornalismo investigativo baseado em ciência e dados, que é o que a gente faz, com o trabalho de campo, com a reportagem de campo, para que a gente dê voz às comunidades e às pessoas que vivem e sofrem esses impactos. E a gente tem a visão, a gente espera ampliar muito a parceria com jornalistas locais. A gente quer fazer parte desse movimento que valoriza os profissionais locais, assim como outros veículos têm feito, assim como o Daniel tem feito com a Amazônia Vox, por exemplo, e tal. Vou passar para o... Não sei se eu respondi sua pergunta, se ficou alguma rebarba. Sim, só um complemento aqui, uma dúvida. Pela plataforma, que é a primeira vez que eu entro, apesar de que eu já tinha assistido, eu acho, a apresentação lá no congresso, né, que vocês fizeram no Uhum. passado. Pela plataforma, a gente consegue fazer uma análise por cima, por alto, né, pelas camadas, mas a gente não consegue necessariamente filtrar e ver em detalhes tipo MapBiomas, como você falou, né? Aí, para isso, a gente tem que baixar na loja de dados e fazer Tem, assim, nossas próprias análises. são coisas, assim, baixar os dados na plataforma é uma ótima pergunta. Não dá para baixar os dados, perdão, no Aquazônia, o Aquazônia é uma reportagem, então baixar os dados no Aquazônia não dá. Mas se você for lá eu posso até compartilhar a tela para mostrar, se vocês quiserem. Aqui no final, eu acho, No acho que pode ser final, legal para você mostrar como que usa, né? é, Eu estava vendo esse Mapbox que vocês falaram, né? eu posso compartilhar aqui, pessoal? Tudo bem, Maurício? Claro, Acho que é fica à massa, né, vontade. Maurício? Tá. O pessoal aprender a usar. Sim, sim, É, fica à vontade. aqui, a Ana está com a mão levantada há um tempão, mas a gente já chega lá. Bom, isso aqui é o Aquazônia, né? Não sei por que está dando esse erro aqui, se é do meu navegador.
Mas esse aqui é o Aquazônia, e a reportagem está aqui, você vai navegar pelos mapas e tarará, né? Aquilo que a Fernanda mostrou, o índice plotado aqui, as camadas de dados e tal. A navegação em 3D e não sei o quê. Esse é o principal resultado, né? Acho que a Fernanda mostrou também, que 20% das 11 mil microbacias estão altamente impactadas, foi o que a Folha deu. Aí, as fotos do DIB. Aí, aqui no final, tem um mapa onde você consegue selecionar por camada, né? E aí você vê a área coberta por mineração, por garimpo, área urbana, e você pode selecionar uma camada só, enfim, para você navegar por aqui. E acho que deu algum erro aqui, inclusive, né? Na camada de hidrovia. Depois a gente dá uma olhadinha ali. Ah, até assim, acho que é até melhor visualizar, né? Você tirar o índice, ó, e aí você vem aqui e visualiza por camada se isso for útil. Se você quiser tirar um print screen e usar numa apresentação, a gente vai ficar super feliz. Só lembrem de dar o crédito, por favor. E aqui na loja de dados, que é um projeto separado que acabou de ser lançado, a Aquazone a gente lançou em 2022, você vai entrar aqui e vai fazer um cadastro, né? Aqui eu estou logado, mas você vai entrar aqui, vai fazer um cadastro, e aqui você não vai ver nenhum mapa. Tem aqui vários produtos, né? Como soja, como um recorte do cara, um recorte estadual. A gente vai até atualizar isso aqui porque gerou confusão. Não é o CAR todo, mas esperamos que seja. E aqui você clicar no Aquazone, é isso que você vai ver. Os dados zipados aqui você vai baixar. Vai baixar, por exemplo, aqui uma planilha, né? E você vai trabalhar com ele. Quando você fizer um cadastro, você vai dar um aceite nos termos de uso e na política de privacidade, e aí você já vai conseguir baixar. É isso. Tá? Tem aqui uma ficha técnica, né? Uma pré-visualização dos dados, não é a visualização de dados, né? Mas é para quem trabalha com dados. A gente vai dar um workshop, Maurício, pessoal, com a escola de dados. E, e a gente pode avisar o Maurício para ele avisar vocês. A gente vai dar um workshop tipo mão na massa para trabalhar com dados ali a partir da loja e possivelmente a gente pode usar o Aquazônia mesmo. Consegui responder, Amanda? Beleza. Vou passar para o Miguel, então, Obrigada. imagina, foram ótimas as perguntas. Vou É, passar para o Miguel falar do IKEA. é, eu não sei se a Fernanda entrou nesse detalhe, mas semana que vem a gente vai publicar essa reportagem sobre o Rio Negro e é a primeira vez que se constrói um índice de qualidade de água para a Amazônia. O IQA é uma metodologia já muito utilizada no mundo inteiro, né, para medir qualidade da água dos corpos hídricos. Mas para a Amazônia nunca teve. Foi só esse ano que os cientistas da Universidade Estadual do Amazonas, né, fizeram. O desafio era porque os rios da Amazônia têm naturezas muito diferentes, né? Então acho que tinha esse desafio de criar uma metodologia própria, específica para cada tipo de rio da Amazônia. E aí teve essa expedição que percorreu o Rio Negro, uma boa parte do Rio Negro, né, medindo a qualidade da água. Se vocês seguirem a, a newsletter, vocês vão receber isso em primeira mão, essa análise dos pontos de coleta e tal. E agora o Kevin, nosso repórter, está no Rio Madeira, que eles estão fazendo uma segunda expedição para medir a qualidade da água no Rio Madeira. A gente está bem empolgado com essas duas reportagens. Então, a do Rio Negro está bem legal, inclusive a gente chegou atrasado porque a gente estava finalizando ali. E vai ser bem legal, tá? Especial mesmo, assim. Interatividade também. E aí, só Recomendo complementando, seguir, né? só Os complementando, Capivara. é isso aí, Miguel. Só complementando para não gerar nenhuma confusão, né, nas pessoas, o IQA, então, é o Índice de Qualidade das Águas, produzido por cientistas, como explicou o Miguel, e ele não tem uma relação com a Aquazone, né? O Aquazone é um projeto jornalístico, é que
A pergunta da Amanda foi sobre qualidade de água, e no Não. Aquazônia, as coisas conversam, né? Então, no Aquazônia não tem dados sobre qualidade de água, porque esses dados não existiam. Talvez existam em estudos específicos, mas você não conseguiria incluir qualidade de água para a Amazônia no índice que nós desenvolvemos, o índice de impacto nas águas da Amazônia. Então, o nosso índice é um produto de jornalismo científico, né? O IQA é um trabalho científico liderado por cientistas, é um parâmetro da comunidade científica, é um parâmetro global, né? Que está sendo aplicado pela primeira vez em rios amazônicos. E como nós publicamos o Aquazônia, a gente foi procurado pelos cientistas para fazer uma parceria, tá? Ana Amélia, pelo amor de Deus, qual é a sua pergunta? Estou me sentindo péssimo aqui. A gente falou muito. Bom dia, gente. Primeiro, parabéns pelos trabalhos e peço desculpa que eu estou bastante resfriada aqui com a voz ruim, mas vamos lá. Eu moro na Amazônia, né? Moro em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. E um dos trabalhos que a gente tem aqui é eu trabalho no ISA, no Instituto Socioambiental, e um dos trabalhos que a gente tem é com os comunicadores indígenas e com pesquisadores indígenas também. E aí, nesse sentido do que o Maurício está falando, dos desertos aí de notícia, do combate à desinformação, eu queria entender também se vocês, né, como que seria um trabalho assim possível de trazer essas informações também, né, de trazer os indígenas assim para mais perto também, para compartilhar, para participar desse trabalho. E, né, eu estou aqui no Alto Rio Negro e estou curiosa aí pelas informações que vocês vão trazer e também queria me colocar à disposição para as parcerias, para as conversas. E é isso. Fernanda, quer falar? Eu já falei muito já, tô achando. Pode falar, tô aqui conversando com uma amiga que está perguntando de vaga, aqui trocando contatos. Pode falar. Boa. A gente é muito aberto a parcerias, sim, Ana. Obrigado pela sua pergunta. Acho que ambiental depende muito disso, né? A gente tem limitações de recursos, vivemos do mesmo drama que outras organizações do jornalismo independente, né? A gente está num esforço grande de criar um modelo de negócios mais híbrido, para que a gente tenha mais recurso financeiro para poder fazer mais jornalismo, né? E um jornalismo mais inclusivo. Então, a gente tem uma visão de inclusão na organização e ela está sendo construída aos poucos, né? A gente também está se preparando para dar esses passos, porque uma preocupação que nós temos, por exemplo, com abrir uma vaga para repórter indígena, algo que a gente já discutiu. E a gente sabe de histórias de organizações que não se prepararam para esse passo e não criaram as condições para que um repórter indígena pudesse estar comunicando, trabalhando da floresta e, né, ou de uma área de floresta e estar trabalhando e sendo ah, incorporado, essa pessoa sendo incorporada ao dia a dia da organização. Então a gente também mira, né, nisso, a gente está pleiteando uma consultoria gratuita, né, digamos assim, por um fomento que está rolando aí, uma conversa no paralelo, que seria uma consultoria voltada a tornar a organização mais diversa do que ela já é, né? Então a gente tem essa visão e tem essa busca. Agora, nada disso impede, de forma alguma, é obstáculo a que a gente faça parceria e trabalhe com jornalistas e comunicadores locais. Um dos motivos de maior satisfação para a gente com a Aquazônia foi ele ter chegado ao jornalismo local amazônico, né? Mais de 30 veículos replicaram ou cobriram, porque como a gente trabalha muito colado na ciência, os nossos projetos têm esse caráter, às vezes, de serem encarados quase como um estudo também, né? Serem fonte também. Então a gente ficou muito feliz. Eu, pessoalmente, de verdade, mais feliz com o uso dos dados do Aquazônia pelo jornalismo local do que pela grande mídia, porque a gente conseguiu levar a ciência de ponta para o jornalismo local. Então, nesse momento, a gente está aberto a parcerias com comunicadores indígenas, com jornalistas indígenas, com pessoas que vivem na Amazônia. A gente já fez projetos em parceria com jornalistas locais e o Bruno Kelly, o fotógrafo que reside em Manaus há muitos anos,
é o autor das fotos do Rio Negro e está agora na expedição do Rio Madeira, e não é o único exemplo, já tivemos outros, e a gente está super aberto. Vamos sentar, vamos conversar. A gente adoraria conversar com você. Bom, enquanto isso, eu tenho outras perguntas aqui para fazer, Thiago. Beleza. Não sei se eu Ana, respondi a Ana, ou se tá ficou alguma respondido? coisa no ar que ela gostaria de... Está respondido, sim. Eu acho que é esse, né? É uma boa, uma possibilidade aí promissora, essa questão das parcerias, né? Enfim, estamos falando de redes mesmo, né? De tentar fortalecer essas parcerias para Até, combater esses desertos aí de informação, para tornar isso mais democrático. Obrigada. perfeito, Ana. Até como exemplo eu lembrei aqui, porque a gente tem uma característica também, sabe, que é de fazer parceria com organizações que produzem ciência. Institutos, redes de pesquisa, universidades, museus, a gente já fez projetos com essa turma, organizações do terceiro setor, com essa turma como se fosse uma coisa só, mas não é, né? É, então a gente faz jornalismo, mas a gente também comunica ciência, a gente entende que é parte da missão da ambiental. E quando a gente faz projetos de comunicação da ciência, a gente é muito claro, muito transparente de quem são quais são as organizações envolvidas nisso. É algo que a gente nem persegue, a gente não vai atrás. A gente vai atrás de fazer jornalismo, mas a gente é procurado. E quando está alinhado com o nosso propósito e a gente pode ser transparente sobre isso, então a gente se sente confortável de, tem transparência e tem propósito, beleza, vamos em frente, né? Pode nesse sentido de que a gente vai poder atuar a transparência, que é importante para a gente, vai poder atuar o propósito, beleza, vamos em frente, né? Como condicionantes. Então teve um projeto que a gente fez com o Embrapa Amazônia Oriental, com a Universidade de Lancaster, com outras organizações, com o CEMADEM, que foi um projeto voltado à educação de populações ribeirinhas da Flona Tapajós e acho que da Arapiuns também, para desenvolvimento de tecnologias alternativas ao uso do fogo no roçado, né? A Amazônia está ficando mais seca, com mais material inflamável e mais sujeita a incêndios ocasionados pelo roçado, que é uma prática ali, o fogo de roçado, uma prática milenar na Amazônia, mas que na floresta úmida quase que nunca ia ocasionar um incêndio, ou nunca ia ocasionar um incêndio. Hoje, com a floresta degradada e mais seca, esse já é um cenário diferente. Já existe um risco e existe registro de incêndios que foram ocasionados, foram iniciados, né, por o fogo de roçado. Então, cientistas se juntaram para desenvolver novas tecnologias alternativas e a gente participou desse projeto. Eu, pessoalmente, fui à Flona Tapajós, participei das oficinas, depois a gente utilizou o material fotográfico, por exemplo, no projeto Cortina de Fumaça, utilizamos as fontes, o conhecimento, mas de maneira totalmente independente, foi um projeto apoiado pelo Pulitzer, a gente só se valeu da rede de fontes e dados e tal, mas não foi submetido ao crivo de ninguém, né? É isso, também lembrei desse exemplo, assim, então a gente já fez e queremos fazer mais, tá? O Miguel também pode contar, se for o caso, a gente tem um projeto agora que é no Rio de Janeiro, voltado resiliência climática voltada a favelas no Rio de Janeiro, a gente pretende fazer materiais printados, printados é anglicanismo, materiais impressos e por distribuição via WhatsApp também, com informações relacionadas a como agir, como atuar diante de um alerta de uma chuva extrema, por exemplo. Esse é um projeto novo que está começando, chama Rio 60, que a gente também vai trabalhar com cientistas nesse projeto, e é voltado às favelas do Rio de Janeiro ali, um índice voltado a eventos climáticos extremos, sobretudo chuvas extremas. Projeto que a gente lança esse ano ainda. Pode falar, Maurício. Vou nessa, então. Tiago, uma coisa que me chamou a atenção ali quando vocês apresentaram a Aquazônia, que muitas vezes projetos assim jornalísticos, no link deles, o projeto ele vem depois, né? Barra e o nome do projeto. Vocês já fizeram isso, acho que em forma de subdomínio,
da Ambiental. Isso já era pensando na continuidade no Aquazônia 2, no que viria, e emendando, né, uma outra pergunta que eu tinha, era nessa expansão do Aquazônia, colocando outros países e tal, como que vocês vão fazer com os dados que já estão nessa página? Vocês pensam em criar uma nova página? Vocês vão agregar as informações nessa página que vocês já criaram? Quer falar, Fernando? Você quer que eu fale? Eu ia falar sobre os dados, que na verdade o Aquazônia vai ser atualizado como um todo, né? Vão ser dados mais atualizados, inclusive, para o Brasil. É, e que aí sobre a plataforma acho melhor você dizer o caminho aí que a gente vai seguir. Tem um refinamento, né? Aquele mapa continental que a Fernanda mostrou, que ele vai mudar, né? Ele vai ser refinado, vai ser atualizado, mas ele mostra dados um pouco mais atuais em relação ao Brasil também, né? A decisão de usar o Aquazônia.ambiental.media, esses projetos satélites, né? Cortina de fumaça.ambiental.media, na verdade, assim, tem dois aspectos, Maurício. Começou porque a gente estava funcionando assim, só com foco em projetos especiais. O Ambiental não produzia conteúdo regular. A Capivara faz parte de uma estratégia, tá, gente? Eu não sei se isso tudo é informação útil para vocês. Depende para vocês que estão pensando nos próprios projetos ou para um entendimento maior do cenário de jornalismo independente. E também vou dizer assim, não é o jeito certo de fazer. É o jeito que a gente fez aqui, né? E a gente nasceu fazendo projetos especiais. Não tinha produção de conteúdo regular. A Capivara Post, a newsletter, é a primeira, é a tentativa de passar a gerar conteúdo regular. Uma vez por mês a gente tem uma reportagem. Em breve a gente vai passar para 3 semanas, para 2 semanas, para toda semana e assim, né? A gente vai se consolidando como um veículo. O nosso site era um site de portfólio, um site portfólio, né? Hoje ele é meio um mix de portfólio com noticioso. A tendência é que ele passe para noticioso. A tendência não, o objetivo é esse, né? Além da tendência. Então, nasceu porque a gente só focava em projetos especiais e o site era só um espaço de portfólio. Agora, conforme a gente avança, a decisão passou a ser técnica. Teve um momento que a gente falou assim: vamos trazer esses sites satélites aqui para home, vamos fazer um ambiental.media/Aquazônia. E aí a gente conversou, a gente tem um, um gerente de TI que trabalha com a gente, mas que é um cara que tem algumas pessoas que trabalham com ambiental fazem outras coisas da vida. O momento da organização é esse, né? O perrengue é grande, gente. E é o caso do Jonas, que é o nosso gerente de TI, que tem outro Eu te trabalho, entendo, enfim. eu compartilho dessa dor. Não é? É isso, né? Eu fazia outras coisas da vida, mas eu parei com isso. E a gente tem o Luizinho, que trabalha com a gente, o Luiz Lima trabalha com a gente como front-end, e tem um cara que não está no dia a dia, que é o Danilo, que é o cara de WordPress. Então eu conversei com o Luizinho, conversei com o Danilo, a gente com os dois, e a gente especulou sobre trazer isso para a área do site, mas a gente chegou à conclusão que não faria muito sentido. Confesso que o Danilo me explicou super bem, e agora eu não lembro o porquê, porque Acontece minha muito cabeça tá comigo também. péssima, mas foi uma decisão técnica nesse segundo momento. Vou até chamar o Danilo aqui no Zap e perguntar. Beleza. Enquanto você chama ele, eu tenho mais uma outra pergunta que talvez seja mais do interesse da galera do grupo aqui. Em relação à estratégia de distribuição desse conteúdo do Aquazônia, vocês fizeram alguma estratégia? Porque você disse que se orgulhava muito do impacto local que esse projeto conseguiu causar. Vocês tiveram algum movimento de procurar, mapearam pessoas nos territórios para divulgar o projeto, para estimular que elas divulgassem para as bases delas? Como que vocês trabalharam isso? Eu acho que o Thiago pode falar melhor da primeira versão. Para Porque a a Fernanda ainda segunda, não estava, né? para a segunda eu posso te dizer que a gente tem uma etapa aí de planejamento e que a gente quer focar nisso. Inclusive, mas a gente tem. O Thiago já trouxe isso em relação ao Rio de Janeiro, né? A gente vê o impresso como algo vencido, mas a gente quer entender melhor a realidade
de determinadas comunidades, de determinadas populações, para a gente entender até se é um caminho. O Thiago já trouxe alguns exemplos americanos, né, de veículos que trabalham dessa forma. Talvez seja um caminho para a segunda, mas o Thiago pode contar como foi na primeira etapa. Existem artigos complementando essa colocação do impresso. Existem alguns artigos que mostram, inclusive, como o impresso ele trabalha mais a credibilidade, né? Se existe algo palpável, você tende a confiar mais, né? Existem artigos interessantes nesse sentido. Eu Mas acho até bacana. tá aí o Maurício pode ser um parceiro para a gente na atualização da Aquazônia, né? Porque o Maurício estava conversando comigo sobre a importância do WhatsApp, sobre como existe um Pô, ele manja deserto tudo de disso, é. notícias, mas não um deserto de aplicativo, né? Então é um caminho também. Vai ser um Não, para prazer. esse Vamos projeto conversar. do Rio. Sim, Maurício, para esse projeto do Rio faz todo sentido uma parceria contigo, porque é um projeto que trata desse tema de alertas e de eventos climáticos extremos, e seria muito bom mesmo. Fernando tem razão. Para o Aquazônia, o que a gente planejou e executou foi o trabalho de assessoria de imprensa voltado ao jornalismo local. Então, esses mais de 30 veículos que ou noticiaram, ou replicaram, ou cobriram o Aquazônia, não foi esmo, não foi a esmo, né? Foi algo que a gente cavou, cultivou, fizemos um evento de divulgação, e a Carol Donati, que trabalhou com a gente como assessora nesse projeto, fez aquele follow-up, né? Naquela, não sei nem se ela chegou a ligar para as pessoas, acho que teve isso também, que é algo tão em desuso, né? Mas eu recomendo muito trabalhar com assessor de imprensa na divulgação porque traz consistência. A gente não sabe fazer isso. A gente sabe comunicar e até o Aquazone ele foi uma ele foi muito importante para o ambiental porque trouxe mais confiança para a gente, né? O Cortina de Fumaça, eu acho que é o projeto que mudou um pouco, posicionou a gente, porque no Cortina de Fumaça, o Inominável fez o discurso na ONU culpando os indígenas pelos incêndios e as populações tradicionais pelos incêndios na Amazônia, né? No dia seguinte, a Folha deu a nossa análise do Cortina de Fumaça. Então, ali foi quando a gente deu uma porrada nele, bem dada, com dados, com ciência, com reportagem, com jornalismo, e sofremos ataques hackers, inclusive, por causa desse projeto. Toda temporada de fogo na Amazônia a gente sofre, desde que a gente publicou o Cortina de Fumaça. Não sei se 2024 vai se repetir, mas a gente está protegido, a gente faz parte de um sistema ali que protege jornalistas e organizações do terceiro setor contra esse tipo de coisa. E assim, mas o Aquazone ele trouxe uma confiança, uma visibilidade maior. A gente divulgou para o jornalismo local, divulgou para a grande mídia, naquela assim, pô, será que os caras vão querer? E no final rolou até uma disputa, assim, entre a Folha e o Jornal Nacional, de, não, mas para sair aqui tem que sair, só pode sair aqui, mas o outro não, mas vocês já se comprometeram, e a gente, pô, legal, acho que a nossa visão, o que a gente está buscando, realmente faz sentido e a gente deve apostar nessa visão. Então, também recomendo que vocês acreditem na visão de vocês, quando isso for fruto da experiência de vocês, da percepção, né? Não for fruto de achismo. Claro, o achismo ele pode ser o ponto de partida, né? Mas esse feeling, o Maurício está aí para comprovar isso, né? Ele teve uma visão, ele apostou nisso e tá, sem trocadilhos, está voando aí, né? Uma das Posso só coisas que eu mais adicionar gosto só no mais uma Correio coisa? Sabiá, uma das coisas que eu mais gosto no Sabiá é a possibilidade de trocadilhos. Fala aí, Miguel. É só sobre isso da divulgação, que é uma coisa que me interessou. Eu entrei na ambiental tem pouco tempo, né? Mas já conheço o Thiago, a gente trabalhou junto na National Geographic. E quando eu estava na National, a gente trabalhou com o ambiental, fazendo esses infográficos, que o Thiago mencionou. Mas uma coisa que me interessou é que as reportagens, né, os trabalhos ambiental em geral, têm uma cauda longa, né? Um tempo de vida maior. E então a gente passa mais tempo divulgando esses trabalhos também. Tanto que até hoje a gente está aqui falando do Aquazônia, né? É uma maneira de divulgar também, né? Enfim, acho que isso é curioso. Se isso me chamou a atenção quando eu entrei na ambiental, acho que é legal. Diferente de outros veículos.
Pessoal, a Luane está fazendo uma pergunta aqui: como fazer esse trabalho especificamente ambiental sem recursos, sem equipe, sem equipamentos, só com vontade de comunicar? Como começar a ser independente e ambiental? Ô, Luane, eu acho assim, ó, que, que eu acho que a gente tem que assumir. Eu acho que tem algumas coisas que eu posso te falar aí, né? E se a Fernanda e o Miguel quiserem complementar, o Maurício também, acho que o Maurício está super apto a responder. Mas eu vejo assim, algumas sugestões. Primeiro, eu diria que não tem como fazer sem recurso, né? Precisa de recurso. Precisa assumir que a operação jornalística qualificada é cara, e deve ser cara, mas você pode prototipar, você pode fazer um MVP da sua visão. Então, se você tem uma visão do que você quer, do que você acredita, você pode testar isso, fazer uma, né, uma reportagem ou criar uma ferramenta. Enfim, acho que aí vale muito incorporar elementos dessa cultura digital de prototipagem, de produto minimamente viável, de testagem. Eu acho que o jornalismo precisa mesmo se apropriar desse método, né? Ou desses métodos. Mas só a vontade de comunicar não basta, né? Acho que precisa mais. Também acho que vale muito a pena se associar a pessoas que têm habilidades e conhecimentos distintos dos teus, né? Muita gente fala assim, ah, eu quero fazer reportagem e se junta a iguais. Ah, mas o meu amigo é jornalista também, a minha amiga também. E aí você tem três pessoas que fazem texto muito bem, mas não tem nenhum designer, não tem nenhum fotógrafo, não tem, né? Então acho que vale buscar essa associação com pessoas que têm skills diferentes das suas. Acho que isso conta muito. Talvez valha você buscar se associar a organizações que já existem, nem que seja para ganhar experiência. Também sugiro meter a cara, assim, né? Pedir o cafezinho, pedir para conversar. Eu confesso que hoje eu dou muito menos atenção às pessoas que me procuram do que eu gostaria, porque eu não consigo mesmo. Mas eu tento encaixar, assim, quando eu posso, né? Ou tento pedir ajuda da Fernanda, vou começar a pedir ajuda do Miguel, de falar, pô, você pode dar atenção para essa pessoa. Uma coisa é assim, acho que a postura é muito importante, né? Não no sentido de dizer que exista certo ou errado, mas a postura proativa, né? Quando alguém me procura e diz assim, pô, eu tenho uma ideia, eu tenho, né, eu fiz uma apuração, o que que você acha, né? É diferente de quando alguém me diz assim, cara, eu adoro ambiental, segue meu currículo. O que que eu vou fazer com o currículo, entendeu? Então, às vezes você propor algo, eu conheço teu projeto, eu fiz uma pré-apuração aqui, eu não sei, sabe? Mas acho que tem jeitos de você abordar as pessoas, né? Eu fui muito ajudado, assim, eu procurei por pessoas no início da minha carreira, e até hoje eu bato algumas portas e para pedir para conversar e tal, e a maioria das pessoas é aberta a isso, sabe? Também acho que vale insistir, tá? Tem gente que me procura e eu tenho a boa, eu falo assim, não, quero conversar com essa pessoa, mas a pessoa some, ela leva mal porque eu não respondi. E, cara, eu não respondi porque eu tô, né, numa vida que não é muito saudável no momento, que eu espero que isso não dure para sempre, né? Trabalhar 12, 13 horas por dia não é a minha meta de vida, mas é o que eu tô fazendo agora e eu acredito no que eu tô fazendo. Então, eu tô me propondo a fazer isso nesse momento. Mas vale insistir, sabe? Com jeito, com educação. Tipo, pô, Thiago, a gente se falou no mês passado, eu, né, imagino que esteja ocupado, mas rola a gente conversar, ou eu posso conversar com alguém da ambiental, sabe? Acho que essa flexibilidade ajuda muito, assim. E, claro, ninguém tem que ficar insistindo também, né? Tipo, ai, nossa, e ficar ali alimentando o ego de ninguém, não é isso. Mas não tomar para si, sabe? Ah, a pessoa não me respondeu, né? Não tem a ver com você. E acho que ficar atento. A minha bateria está acabando, eu vou conectar aqui. Não, mas ainda tem.
ficar atenta, Luane, às oportunidades. Tem muitas grants aí, né? Muitas bolsas de jornalismo ambiental. E acho que vale. Existe uma. A Fernanda pode te contar sobre isso, Miguel também. Existe uma curva de aprendizagem nessas inscrições, sabe? Você vai pegando a manha e vai pegando o jeito. A maioria não dá feedback, o que é um saco, porque sem feedback, ou alguns dão feedbacks ruins, né? Muito ruins. Você vê que os avaliadores não têm noção. Ruins do tipo assim, teve um avaliador que falou pra gente: ah, vocês estão propondo texto e foto e mapa, e isso não é inovador, uns anos atrás. Eu falei, não, texto e mapa não é, narrativa baseada em mapa, isso não é inovador. Eu falei, cara, o jornalismo, eu respondi para ele. Eu falei, o jornalismo usa texto e foto há 100 anos, e não é, inovação tem que funcionar, né? Então, usa porque funciona. Então, isso não é, a inovação pela inovação não é nada. Então, só para te dar uma ideia de que existem também avaliadores totalmente sem noção. Então, para você não tomar tudo como verdade que você ouve. Mas existem alguns dispostos a dar feedback, e acho que tem uma curva de aprendizagem nessas bolsas. As bolsas são um caminho, né? Eu acho que vale a pena se inscrever, tentar. E aí, quando você for se inscrever, procurar por esses colegas, essas colegas que têm habilidades diferentes da sua. Fala, pô, trabalhei com um designer lá não sei aonde. Pô, você tá afim, cara? Vamos fazer uma inscrição, tem um fotógrafo, ó, vou pedir uma grana aqui para fazer uma reportagem assim, assim. E tenho certeza que você vai encontrar gente interessada. Talvez não na primeira porta que você bater, não na segunda, mas acho que essa dica das bolsas é um bom caminho, sabe? Procurar pessoas, tem muita gente querendo oportunidade, dá trabalho, as inscrições dão muito trabalho. Vai documentando, vai salvando isso, porque você reaproveita. Outra dica é você reaproveitar. Você fez uma inscrição, não deu certo, tem uma nova oportunidade, você pode melhorar aquilo. A gente usa as oportunidades, as grants, os editais, para evoluir em ideias que a gente tem, para aprimorar. Ontem eu e o Miguel fizemos isso, a gente ia mandar uma proposta e a gente conversou e falou, cara, tá crua, a proposta tá crua, não tá pronta. Vamos segurar? Mas a gente segurou, mas a gente já fez todo um esforço ali de preencher o formulário que agora a gente vai aproveitar em outra inscrição. Mas não seria errado também a gente ter enviado, mesmo sabendo que não estava pronto, porque os feedbacks poderiam ser incorporados. Então também não fica querendo tudo perfeito. Faz o melhor que puder a produção, a etapa de produção dá muito trabalho, né? Vocês sabem, vocês são jornalistas. Mas quando você investe na produção, seu projeto vai ganhando consistência. Espero ter contribuído aí com a sua. Eu vou conectar, mas eu tô aqui, tá? Tô ouvindo vocês. Boa parte aí do que você falou, Thiago, me senti representado, porque a gente passa por dores muito semelhantes, né, dificuldades muito parecidas, e as soluções que a gente propõe são também, de certa forma, muito semelhantes, né? Você falou aí de MVP, né, o mínimo produto viável, que é uma coisa que eu falei várias vezes em diversas sessões na semana passada, individuais de mentoria, né, para cada um tocar o seu projeto. Você agora concluiu falando, não espere algo perfeito, e eu falo sempre que o perfeito é inimigo do feito, né? A gente tem que fazer e tem que testar o produto, e o produto ele vai estar em constante melhoria. Skill diferente é uma coisa que eu implemento direto no Correio Sabiá, né? Eu acumulo, infelizmente, inclusive, né? Mas nesse estágio necessário, eu acumulo funções jornalísticas, né? No Correio Sabiá, e eu dou prioridade para skills diversos. Então, eu contrato muito desenvolvedor web, front-end, back-end, full stack, designer muito focado em UX, focado em identidade visual. Então, assim, equipes multidisciplinares ajudam a gente a crescer e fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. A postura proativa, eu concordo totalmente. Eu dou muito mais valor para quem manda uma mensagem para o Correio Sabiá bem embasada, sabe? A pessoa realmente sabe aquilo que ela está falando, e não palavras vazias por ali. Associação com outras organizações e tal, e grants também são oportunidades muito interessantes, inclusive de você melhorar seus projetos. Já cansei de ter projetos que hoje eles se desenvolvem. Eu fiz até uma rede social, que é o Platô,
mas o platô ele levou 3 anos, né, para sair do papel. Eu aplicava, tomava um monte de não, e eu sempre falo que a gente precisa de 7 não para conseguir um sim. Então a gente usa isso para ir aprimorando as nossas ideias. Então, assim, acho que a tua resposta é perfeita nesse sentido, e eu estou totalmente de acordo, me sinto super representado quando você fala essas coisas. O Rogério, agora Obrigado, Maurício. eu que agradeço, cara. O Rogério, ele faz uma pergunta aqui bem específica, cara. E ele inclusive diz isso, que é específica, e caso vocês saibam, ele gostaria de saber o protocolo para recolher amostra de água em rios para realizar análise laboratorial. Olha, Rogério, leia a nossa reportagem que vai sair semana que vem. O Kevin dá uma descrição boa, assim, da metodologia que os cientistas usaram. E nesse caso específico, no Rio Negro, eles fizeram essa expedição embarcados num barco montado especificamente para isso, por um professor lá da Universidade Estadual do Amazonas, que já é equipado com um laboratório. Então, eles coletam a água, já analisam. Aí eu não sei se ele vai conseguir te responder, não sei quão especificamente você quer, né? Mas, por exemplo, ele fala que no trecho de estudo, né, os pontos de coleta foram intercalados de 14 em 14 quilômetros, por exemplo. Também ele explica as especificidades dos rios da Amazônia, então, medidas de pH que para os rios da região sudeste seriam ruins, na Amazônia são bons, são normais, enfim. Tem também a questão de tirar uma amostra, como é que chama? Uma amostra base, né? Que seria a amostra ideal, assim, a água no seu estado perfeito, né? Enfim, tem mais detalhes na reportagem do Kevin. Não sei se, não sei se, Tem eu tenho certeza que eu bastante. não respondi bem, mas eu também não sei até que ponto o Kevin vai conseguir detalhar o que o Rogério quer. Tem bastante. É um parâmetro científico, né? Então tem bastante literatura sobre isso, né? Agora, o que eu recomendo é, de repente, acompanhar o trabalho dos pesquisadores da Universidade Estadual do Amazonas. Eu vou aqui puxar um link para você, Rogério, onde eles. E acho que de repente até entrar em. Ai, gente, eu vou ter que sair aqui só um minuto. Desculpe. Imagina, a gente já está encaminhando também para o final, já é quase 12h30. A Isabelle complementou aqui, Miguel, que ela entrevistou o professor Sérgio e questão do barco laboratório. Estão mais de 80 parâmetros de qualidade da água, é um projeto muito interessante. Legal. Tem o Eu acho tempo que foi de o. análise, né? Alguns parâmetros eu lembro que o Kevin colocou na reportagem que você já precisa fazer análise ali rapidamente, outros tem o tempo de descanso da água, assim. Eu acho que seria uma coisa. A gente vai entregar bastante, vale a pena assinar a Capivara para receber as informações, mas eu acho que o melhor mesmo é entrar em contato com pesquisadores, que são muitos detalhes. Tem esse Eu acho que portal o aqui. Sérgio que. Tá, desculpa, Thiago. Imagina, desculpa, eu tenho esse portal aqui que é de qualidade do ar, que é do mesmo grupo de pesquisa, né? Que esse aqui é, se eu não me engano, é liderado pelo Rodrigo, e, e agora eu não lembro se é o Sérgio que lidera o trabalho de qualidade da água, né? Mas a gente também pode passar, Rogério, os contatos deles ali, o e-mail e tal, e, e aí os parâmetros científicos ali mesmo, acho que vale a pena ver com eles, né? Mas na reportagem vai ter também. Gente, eu vou precisar me desconectar aqui, peço desculpas para vocês, porque eu tenho um compromisso, mas queria reforçar aí a minha gratidão pelo convite, Maurício. E, Fernanda, parabéns pela apresentação, mandou super bem. Vou deixar aqui meu e-mail, gente, se vocês
precisarem de qualquer coisa aí e quiserem entrar em contato, também estou ali no LinkedIn e tal. Sou fácil de achar, tá bom? Desculpem sair assim. Maravilha, não, que isso, Thiago. Eu que agradeço aí a tua participação. Eu acho que se Miguel, Fernanda também não tiverem mais, né, questões a colocar e também a gente não tiver outras perguntas, a gente pode fechar, inclusive, porque já é 12h30. A gente já está 1h30 aqui, a gente está no tempo previsto. Deu certinho. Valeu, gente. Brigadão. Um abraço para Tchau, vocês. Thiago. Obrigado a você. Tchau, tchau, tchau. Só queria agradecer o convite, foi minha estreia apresentando a Aquazônia. Gostei bastante, espero que eu tenha contribuído. E fica aí, né? Já mandei meu contato aqui no chat, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Já deve ter gente te mandando currículo. Pode mandar. Pode mandar ideia de pauta, não é? Não é o que a gente falou? De já mandar mais alguma contribuição, vai ser legal. E se inscrever na newsletter, na Capivara. Por favor, mandou currículo e não assinou a Capivara, já perde ponto. É isso. Pessoal, Obrigada. muito obrigado. Obrigado você, Fernanda. Valeu também, Miguel. Obrigado, viu, Tchau. pessoal? Parabéns, Fernando, pela Valeu, apresentação. Tchau, tchau. Valeu. valeu, pessoal. Boa tarde.